Oi galera, eu sou a Bruna do blog Viajantes por Opção e hoje a gente vai falar do estado que tem o nome mais polêmico de todos. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e a mais um vídeo da série Viagens Imaginárias. Se você ainda não conhece essa série, eu vou deixar aqui em cima um card com todos os vídeos que já saíram. Já são 15 estados brasileiros. Eu estou selecionando diversos lugares pelos estados do Brasil para que a gente possa conhecer depois que essa pandemia passar. E hoje a gente tem mais um estado da região norte e com um nome muito polêmico. É Roraima ou é Roraima? Eu nem vou entrar aqui no mérito da língua portuguesa para não me enrolar, mas vou chamar esse estado de Roraima, que é como os habitantes de lá chamam. Para selecionar os lugares nesse estado, eu pesquisei bastante o blog Jo Viajou, que é da Jordana, que mora em Roraima, e também no site da empresa Roraima Adventures. Tem pacotes muito legais por lá. E a gente vai começar o vídeo de Roraima pela sua capital, Boa Vista. Boa Vista é a única capital brasileira que está acima da linha do Equador e por isso no hemisfério norte. O seu traçado urbano foi planejado na década de 30 e se inspirou em outra cidade planejada, que é a cidade de Belo Horizonte, e também nas ruas radiais da cidade de Paris. E a gente vai começar a conhecer Boa Vista pelo Parque Anauá, que é conhecido como o maior parque de lazer da região norte. Como o nome do estado, o nome do parque também é um pouco controverso. No site de turismo de Roraima, dizem que o nome Anauá deriva da língua macuxi e significa lugar de encontro. Mas eu também já encontrei informações dizendo que Anauá é da língua tupi-guarani e significa árvore florida. Se você sabe o verdadeiro significado de Anauá, deixa para mim aqui nos comentários. Independente da origem do nome, ele realmente é um lugar de encontro tanto de moradores da cidade quanto de turistas. O parque tem uma boa infraestrutura e inclusive entrou em reforma no começo desse ano. Ele conta com um anfiteatro, forródromo, horto florestal, cartódromo, quadras para a prática de diversos esportes e também um centro de cultura indígena. Lá também funcionou até 2011 o Museu Integrado de Roraima. Esse museu tinha exposições sobre ciências naturais e também artefatos arqueológicos, mas foi fechado e ainda não há previsão de reabertura. E o segundo lugar para conhecer em Boa Vista é a Prelazia. A Prelazia de Boa Vista foi fundada depois que a igreja foi desmembrada da Diocese de Manaus. E foi nessa época que começou a construção desse edifício, que é considerado um dos mais bonitos da cidade. Esse prédio com arquitetura em estilo neoclássico é do ano de 1907. Quem ficou responsável pela Prelazia de Boa Vista foram os monges beneditinos do Mosteiro de São Bento, que inclusive é outro edifício belíssimo que fica no Rio de Janeiro. O prédio de Boa Vista já foi a residência de bispos e padres e também já funcionou como escola e hospital. Em 1944, o então governador Ené Garcês dos Reis começou a utilizar o prédio como sede do governo. O local se tornou patrimônio histórico de Boa Vista em 1993 e hoje ele está sob os cuidados da Diocese de Roraima. O terceiro lugar para conhecer na capital é a Orla Taumanã. Taumanã também é da língua macuxi e significa paz. Essa estrutura suspensa, construída em 2004 às margens do Rio Branco, é um ponto turístico muito visitado e também frequentado por moradores da cidade. A área total é de 6.500 metros quadrados e existem duas plataformas. A Meremê, que quer dizer arco-íris, e a Weikepá, que quer dizer nascer do sol. Ao longo da orla estão distribuídos vários quiosques onde você poderá provar um pouco das comidas típicas de Roraima. E lá também existe um palco que geralmente recebe apresentações de artistas locais. A Orla Taumanã fica bem ao lado do Centro Histórico de Boa Vista e você pode aproveitar a visita para conhecer também o Monumento aos Pioneiros, um centro de artesanato, o edifício que é réplica da antiga intendência e também a Igreja Matriz, que é o nosso próximo ponto turístico. A Igreja Matriz de Nossa Senhora do Carmo foi a primeira igreja construída na bacia do Rio Branco.
Ela começou como uma pequena capela construída pelos padres carmelitas em 1725. Anos mais tarde, em 1856, já com os padres franciscanos, uma igreja maior foi construída e dedicada a Nossa Senhora do Carmo. A igreja, como a gente vê hoje, que tem traços de arquitetura germânica, só foi construída muitos anos mais tarde, na década de 20. Essa igreja foi tombada na década de 90 e entre os anos de 2005 e 2007 ela sofreu uma restauração. Durante o restauro foram descobertas e reveladas as pinturas originais das paredes. E o último lugar para conhecer em Boa Vista é o Complexo Ayrton Senna. Quem sai do aeroporto de Boa Vista já se depara logo com esse moderno complexo. Ao longo de 2 quilômetros, esse complexo conta com diversas praças e também muitas opções gastronômicas. Por lá você encontra o Cine Super K, que tem uma arquitetura bem inusitada e peculiar na cidade de Boa Vista. Lá você também encontra as praças Fábio Pacará, que é um local de realização de diversos eventos na cidade, e também a Praça das Águas, que tem uma área de alimentação. O complexo também tem o Portal do Milênio, que tem 16 metros de altura e é um monumento construído para marcar a passagem dos anos 2000. Para quem gosta de uma lembrança, pode conhecer o Centro de Artesanato Velha Coutinho, que também abriga o Centro de Informações Turísticas. Velha Coutinho também dá nome a um palco que fica em uma dessas diversas praças, onde aconteciam aulas de ginástica ao ar livre toda semana. E agora que a gente já falou de Boa Vista, vamos para os outros lugares do estado. E a gente vai começar com o Monte Roraima. O Monte Roraima fica numa área de tríplice fronteira que compreende o Brasil, a Venezuela e também a Guiana. Desses 3 países, o Brasil é que detém a menor porção de território, são apenas 5%. Mas isso não impede que você conheça esse monte espetacular. As formações rochosas que formam um platô chegam a ter mais de 2.700 metros de altitude, sendo o segundo ponto mais alto do Brasil. Além de toda a beleza natural, o Monte Roraima também é cenário de uma lenda, a lenda de Macunaíma. Conta a lenda que o Sol e a Lua se apaixonaram, mas nunca conseguiam se encontrar, porque quando um nascia, o outro estava se pondo. Por milhões e milhões de anos, Sol e Lua ficaram separados e a Lua chorava de tristeza e suas lágrimas criaram um lago no Monte Roraima. Um dia, um eclipse aconteceu e Sol e Lua puderam se encontrar. Os raios de luz fecundaram a lagoa e assim nasceu Macunaíma, que se tornou um grande guerreiro e guardião do monte. Dizem que Macunaíma vive até hoje pelo monte e gosta de silêncio. Se ele for contrariado, faz tempestades acontecerem. Essa é só uma das lendas que existem envolvendo Macunaíma, mas em todas elas ele é o guardião do Monte Roraima. E se você quiser conhecer esse lugar tão especial, a caminhada é longa. São vários dias de trilha, mas quem já foi até lá garante que a experiência é única e transformadora. A montanha parece ter vida e desperta uma total conexão com a natureza. E se você não tiver tanta disposição para caminhada, existem pacotes que te levam até lá de helicóptero. Ganha-se na mobilidade, mas perde-se um pouco no contato com a natureza. Mas eu tenho certeza de que a vista deve ser incrível. E o segundo lugar para conhecer em Roraima é o Monte Caburaí. No vídeo sobre o Amapá, que eu vou deixar linkado aqui em cima, eu me questionei sobre a expressão do Oiapoque ao Chuí. Eu não entendia por que Oiapoque era considerado o ponto mais ao norte do Brasil se eu via um pouquinho mais para cima uma pontinha de Roraima. E se a gente não olhar essa expressão pela interpretação que eu deixei no vídeo do Amapá, essa expressão está errada. O Oiapoque não é o ponto mais ao norte do Brasil. Lá em 1930, o Marechal Cândido Rondon já ficou com a pulga atrás da orelha sobre o ponto mais ao norte do Brasil, mas não conseguiu comprovar nada. Essa comprovação só veio em 1998, depois que foi feita uma expedição juntando diversos órgãos, como a Embrapa, a FUNAI, as Forças Armadas e também a Universidade de Roraima, que descobriu que o Oiapoque fica a 85 quilômetros
para baixo do Caburaí. Então, o Monte Caburaí é o ponto mais ao norte do Brasil. Então, vamos fazer uma correção aqui na expressão. Não é mais do Oiapoque ao Chuí, é do Caburaí ao Chuí, e até rima. E se você quiser fazer como Marechal Cândido Rondon e conhecer o ponto mais ao norte do Brasil, saiba que não é uma tarefa muito fácil. São pelo menos 4 dias de caminhadas de 6 horas todos os dias, isso só para chegar até lá, você ainda tem a volta. O nível de dificuldade é altíssimo e ainda você corre o risco de desidratação, porque o calor do dia é muito forte. E aí, você encara essa aventura? O terceiro lugar para conhecer em Roraima é o sítio arqueológico da Pedra Pintada. Esse sítio arqueológico fica dentro das terras indígenas São Marcos e você só pode visitá-lo com autorização da FUNAI. A Pedra Pintada é uma formação rochosa que tem 35 metros de altura e 60 metros de diâmetro e tem inscrições rupestres que podem ter sido feitas há mais de 4.000 anos. Além das pinturas, também foram encontrados por lá machadinhas e peças de cerâmica, além de 4 cavernas no interior da pedra que foram usadas como urnas funerárias. No ano de 1959, um francês veio até o Brasil para estudar essa formação rochosa e essas pinturas, mas não chegou a conclusões muito concretas. O que ele descobriu foi que essas pinturas se assemelham muito com pinturas da cultura celta e também uma pedra, que foi chamada de Pedra do Sacrifício, que foi estrategicamente posicionada num lugar de impressionante acústica. Isso fez com que ele imaginasse que aquele local pode ter sido usado para manifestações artísticas. Com o tempo, algumas placas de granito estão se desprendendo desse bloco maior e com isso algumas pinturas foram perdidas. O quarto lugar para conhecer em Roraima é a Serra do Tepequém. Essa serra fica na cidade de Amajari, a aproximadamente 200 quilômetros da capital Boa Vista. Aqui existe mais uma polêmica com o nome Tepequém. Alguns dizem que é uma variação de Tupã-Quém, que significaria Deus do Fogo, e outros dizem que foi o nome dado por um inglês que veio ao Brasil para estabelecer os limites da coroa inglesa. Esse inglês teria chamado as serras de Top e as serras mais altas de Top King, ou Serra Rei. E aí, transformando Top King para as línguas nativas, teria ficado Tepequém. Qual dessas histórias você acha mais provável? Mais uma vez, independente da polêmica do nome, o que aconteceu de fato foi que a geografia da Serra do Tepequém mudou bastante ao longo do tempo, porque o local era um grande garimpo de exploração de diamantes. Moradores antigos da região dizem que a beleza que se vê hoje nem se compara à beleza de antes do garimpo. E as atividades turísticas na serra exploram essa beleza natural que ainda resta por lá. Existe uma grande variedade de cachoeiras e você também pode praticar o trekking e subir até o platô da Serra do Tepequém. Essas formações rochosas que formam o platô são chamadas de tepui e lá de cima você pode ter uma bela vista da floresta que faz fronteira com a Venezuela. Para subir o platô é obrigatória a contratação de um guia, mas se você quiser conhecer cachoeiras e outros lugares da região, a contratação é apenas sugerida. A exploração dos diamantes deixou para trás uma vila que antes era habitada por garimpeiros e hoje está em ruínas, que é a Vila Cabo do Sobral. E outro resquício da exploração de diamantes é o Lago Esmeralda, que ganhou esse nome por causa da cor da sua água e que aumentou muito de tamanho durante a época do garimpo. E a nossa última dica do que fazer em Roraima não é especificamente um local, é uma atividade: a observação de aves e orquídeas. Pesquisando sobre lugares para conhecer em Roraima, eu entrei no site da Roraima Adventures e achei muito interessante esse roteiro que eles têm. A Amazônia tem uma grande diversidade de flora e de fauna, e mais da metade das espécies de aves e de orquídeas do bioma amazônico é encontrada no estado de Roraima. O estado tem 834 espécies diferentes de aves, aproximadamente 57% do total da Amazônia, e mais de 400 espécies de orquídeas.
Então, se você gosta de flores ou de pássaros, pode escolher um desses roteiros da Roraima Adventures. Pelo que eu vi no site, esses roteiros são feitos de forma personalizada e eles podem acontecer tanto na capital Boa Vista, como em diversas outras regiões do estado, incluindo o Monte Roraima e também a Serra do Tepequém, que eu já falei aqui. E é com essa atividade que eu termino o vídeo de hoje sobre o estado de Roraima. Se você conhece outros lugares imperdíveis no estado, deixa pra mim aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os seus amigos e se inscrever no canal pra gente se encontrar aqui na semana que vem, desbravando mais um estado brasileiro. Um abraço e muitas viagens! Tchau!